Esses poderes não são poderes de forma alguma. Eles operam como poder apenas na consciência que os aceita como poder. E por esta razão, portanto, qualquer poder que eles possam parecer ter é apenas de natureza temporária. E é uma sensação temporária de poder que causa todos os nossos medos. Pessoal, para a gente poder se aprofundar e ter uma visão mais real e clara desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o poder operar apenas na consciência que o aceita. Sobre essa temática, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a real consciência? Ô Gilson, aquilo que aqui nós temos chamado de real consciência, assim como em todas as falas, é o apontar para algo que na realidade está além das palavras. Portanto, esta real consciência aqui, ela é sinônimo do desconhecido, daquilo que é indescritível, inominável. Assim, eu tenho chamado de real consciência, diferenciando desta consciência, que é a consciência que nós temos, que nós conhecemos, que a mente aqui presente em nós representa. Assim, a verdade da aproximação da realidade, do desconhecido, daquilo que é indescritível, inominável, que eu chamo de real consciência, requer, antes de tudo, a compreensão da verdade sobre a consciência. Então, aqui a pergunta é: o que é consciência? É a compreensão da consciência em nós, da consciência da pessoa, que nos liberta da ilusão de uma identidade, que é a presença do eu. A vida deste movimento psicológico de identidade egóica. Então, o que é a real consciência? É aquilo que se revela quando o eu não está. Quando a consciência egóica não está mais presente. Assim, nós temos que investigar, averiguar, se aproximar e olhar de perto o que é consciência. Todo o movimento interno presente em você, de pensamentos, sentimentos, emoções, percepções, dentro das relações com objetos, com pessoas, com lugares, com ideias, com ideologias, crenças. Tudo isso faz parte da consciência. É a consciência do eu. É a presença da mente. A presença da mente é a presença desta consciência egocêntrica, pessoal. Aqui, quando usamos a expressão mente, estamos nos referindo a um instrumento presente que não está livre para a percepção. É o instrumento contaminado, maculado
pelo modelo de pensamento, que é o pensamento que dá formação a este ego. É a qualidade de pensamento psicológico. Assim, o que nós entendemos por mente também é parte desta consciência. Nós temos memórias guardadas em nós. A presença da memória em nós. Investigar a natureza da memória, a estrutura da memória, como ela se forma, como ela se sustenta em nós. É ter uma visão clara do que é a consciência. Aqui nós precisamos de uma visão nova da vida, de uma visão real da vida. Uma vez que a visão que nós temos, como ela é uma visão que vem do passado, vem do modelo do pensamento, uma vez que o pensamento são essas memórias, nossa visão é uma visão velha. É a visão da consciência pessoal, da consciência egocêntrica. Quando nos libertamos da ilusão do ego, da ilusão do eu, deste sentimento, pensamento, emoção, sensação de pessoa, algo se revela além da consciência. Aquilo que está além da consciência é o indescritível. Assim, eu uso a expressão real consciência para esta verdade, além do ego. Mas estamos aqui diante de algo inalcançável pelo pensamento. Além da memória, além de toda a experiência que deu formação a esse eu, a esta pessoa. Portanto, como podemos nos aproximar da verdade sobre isso? Aprendendo sobre nós mesmos. Aprendendo o que é a pessoa. Quando você usa o pronome eu, quando você se refere a si mesmo, quando você fala acerca de alguma outra pessoa, descreve algo sobre ele ou ela, de positivo ou negativo, a sua descrição é a partir de uma perspectiva, de uma visão pessoal da pessoa. No entanto, você não sabe o que é a pessoa que ela é, assim como a pessoa que você é. Estudar a verdade sobre você não é algo que alguém irá fazer em seu lugar. Não há como você descobrir a verdade sobre si mesmo também nos livros. Nem em livros de filosofia, nem de teologia, nem de psicologia. Você terá que empreender um trabalho novo de estudo de si mesmo. É o estudo de si mesmo, a presença do conhecer profundamente todo esse movimento que é o movimento do eu, que é o movimento da consciência. Assim, é a presença do autoconhecimento, o que lhe mostra a realidade além da consciência egóica. Assim, nós temos duas coisas aqui, que na realidade elas não se separam.
A presença do autoconhecimento é a própria presença de um contato com a vida livre do ego, que é meditação. O que temos proposto aqui para você, estamos propondo para você, é que você tenha um olhar direto, agora, real, aqui, novo, para si mesmo. Não é o olhar da introspecção, de alguém olhando para dentro de si mesmo e tentando mudar alguma coisa. Mas é o olhar livre de qualquer ideia, avaliação, conceito ou crença sobre si mesmo, para aprender como você funciona. Quando você descobre como você funciona, a clareza, a verdade desta revelação põe fim a esta ilusão da consciência pessoal para uma nova consciência, para uma nova visão do outro, de si mesmo e da vida. Então se descobre aqui que nenhuma destas três coisas se separam. Nós estamos diante da vida como ela acontece, sem a ilusão desta consciência pessoal. A real consciência é a consciência divina. A real consciência é a consciência de Deus. Portanto, descobrir a verdade sobre a vida é descobrir a verdade sobre o seu ser, sobre a liberdade, o amor, a felicidade. Todo o nosso empenho aqui é apontando para este lugar, para este espaço. Repare, não é um espaço no futuro. Este espaço está aqui. Este espaço agora aqui se revela. Quando o ego não está. Quando a mente não está. É o espaço desconhecido, indescritível da real consciência. O ponto final desse desdobramento é que o poder não existe naquilo que tem forma ou efeito. O poder está na consciência que produz a forma ou o efeito. Mestre, sobre esses temas, eu tenho uma pergunta aqui de um inscrito no canal que faz o seguinte comentário e pergunta: nos meus relacionamentos, sempre quero que as coisas sejam do meu jeito, e isso gera muito conflito e sofrimento. Isso seria o meu ego? O que chamam de o falso centro? Observe que você diz, nos meus relacionamentos. Sim, os nossos relacionamentos são relacionamentos conflituosos, problemáticos, difíceis. Há muita incompreensão dentro das relações humanas. Exatamente porque nós estamos vivendo dentro de relacionamentos onde o elemento principal é a pessoa. O que é a pessoa nela mesma? O que é a pessoa se encontrando com uma outra pessoa? Nossas relações, elas se assentam na ilusão de uma identidade presente. A forma como você lida com você mesmo, como você lida com o outro, é a partir da crença de alguém que está aqui
separado da vida, separado do outro, em uma contradição interna, em uma divisão interna, dentro de si mesmo. A presença desta separação, desta divisão, sustenta dentro das relações conflitos. Nós não sabemos a verdade sobre a relação, porque não investigamos a questão dos relacionamentos. E não investigamos porque não aprendemos a olhar para nós mesmos. O meu contato com ele ou ela é a partir daquilo que o pensamento está determinando, que deve acontecer, que precisa acontecer. O movimento da pessoa que eu sou é um movimento de autocentramento, de egocentramento, onde eu sou, na relação, o elemento principal. O meu interesse com ele ou ela vem primeiro. Este é o centro na relação. A forma como o eu se vê é como sendo o centro daquela relação, como sendo o elemento mais importante naquele contato. É por isso que eu tenho chamado de relacionamento esta relação entre pessoas. Nós estamos vivendo em um centro ilusório, em um centro falso. Nós não sabemos o que é a vida sem este centro falso, sem este ego. Uma vez que a vida consiste de relações acontecendo. Relações com pessoas, com lugares, com situações. A relação consigo mesmo. Mas sempre temos presente, nestas relações, a presença do ego. Então se estabelecem os problemas. A desordem, a confusão e, naturalmente, o sofrimento. Nós precisamos descobrir a vida como ela de fato é, sem a pessoa. Assim, o meu encontro com você, o nosso encontro com eles, é um encontro livre desta ideia do eu, do ego. Não há pessoa na vida. A pessoa é uma imagem que o pensamento construiu, estabeleceu dentro de cada um de nós. A imagem que o pensamento construiu sobre quem é você. A imagem que o pensamento construiu sobre quem é o outro. Nós estamos lidando com uma ilusão. Estamos lidando com uma construção do ego, com uma construção do próprio pensamento. Podemos descobrir a vida livre do modelo do pensamento para um contato com ele ou ela sem o passado. Porque a presença do pensamento é a presença da memória. É a presença do passado. Será possível um encontro com o outro, onde tenhamos presente comunhão, amor, a verdade da relação? É o que estamos vendo aqui juntos. É algo possível quando a realidade de Deus está presente e quando a ilusão do ego não está mais. Portanto, esse é o propósito. É o que estamos trabalhando aqui com você.
Ok? E para você que está assistindo o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, além do mestre responder diretamente às nossas perguntas, acontece algo muito mais profundo e poderoso. Porque, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha nesses encontros esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do mestre. E pegando essa carona, de maneira natural, entramos no estado meditativo, podemos ter uma visão real desses assuntos que tratamos aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.